Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Versículo 13 diz assim: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Israel, ele se dividiu em dois reinados: Judá, que a capital era Jerusalém, e Samaria, depois do reinado de Salomão. E nessa divisão ele saiu cativo para dois lugares diferentes. Eu não vou entrar muito no contexto histórico, mas em um desses lugares ele vai para a Babilônia. Ele desce para a Babilônia cativo. Ele desce para a Babilônia sem identidade. Ele desce para a Babilônia perdendo tudo aquilo que Deus construíra por muitos anos. E aí Jerusalém agora se vê cativo de um povo babilônico, que invadiu, que pegou os seus... Ali nós temos, quando eles buscam o profeta Daniel, depois eles buscam artesãos, e ele faz uma retirada completa da identidade do povo de Israel. E este texto, ele está dentro de uma carta do profeta Jeremias, que essa carta, ela foi destinada para o povo de Deus que estava cativo na Babilônia. O povo, ele tinha sido levado cativo por conta da sua desobediência. Então eles estavam longe da promessa, longe do templo, longe de tudo que representava a presença de Deus. E a presença de Deus, ela não está só como um detalhe técnico da Bíblia. A presença de Deus, ela é o centro de tudo, desde Gênesis até Apocalipse. Toda a história do homem de Deus, ela gira em torno da relação entre Deus e a presença de Deus e o homem, perdão. A história do povo de Israel, a presença de Deus, ela se inicia, ela até ditava, na verdade, quando o povo ia bem e quando o povo ia mal. E no meio desse cenário, o profeta Jeremias, ele declara algo poderoso. É possível, Israel, mesmo longe da terra, mesmo longe do templo, Israel, mesmo você tendo se afastado da minha presença, se vocês me buscarem, e me buscarem de todo o coração, vocês irão encontrar a minha presença. E aí quando nós abrimos a Escritura, logo em Gênesis, o que aparece não é um Deus distante, inalcançável, um Deus frio, mas é um Deus que se aproxima, é um Deus que fala, é um Deus que ele se relaciona. Ele criou o homem para existir, mas para viver perto dele. Amém? Glória a Deus, estão comigo? Então, desde o princípio, o projeto de Deus nunca foi só governo, foi comunhão. Por isso, quando a Bíblia mostra Deus andando no jardim, aquilo revela o coração de Deus. Deus sempre quis isso, essa proximidade, este relacionamento. E aí, quando a Bíblia vai avançando, se torna muito mais evidente. A diferença do povo de Deus, do povo de Israel, nunca foi sobre ter promessa, mandamento, aliança. A grande diferença sempre foi Deus no meio do seu povo. E Moisés, ele entende isso no nível tão profundo, que ele chega em determinado momento e ele praticamente diz: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Olha que profundo isso, igreja. Olha a consciência desse homem. Porque ele não está dizendo assim: meu Deus, me dá recurso. E ele seria justo. Me dá cavalos, me dá condição, facilita o caminho, me dá uma estratégia melhor. Não, ele diz: sem tua presença o resto não presta. E isso nos coloca diante de um homem, Moisés, que entende o que é essencial para as nossas vidas. Não adianta estar em movimento sem Deus, não adianta ter sonhos sem Deus, porque a presença de Deus, ela nunca foi um detalhe sem importância. O tabernáculo apontava para isso, o templo apontava para isso,
A glória enchia o ambiente, e isso apontava para isso. Tudo na história de Israel empurrava o povo para essa consciência. Israel, o seu patrimônio não é militar, não é político, não é econômico, é a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. E quando chegamos no Novo Testamento, isso fica muito mais intenso, porque Deus, Ele vem pessoalmente para essa presença. E aí Jesus entra na história, o verbo se faz carne, e aí Deus se aproxima do homem de um jeito muito mais visível, ainda muito mais palpável, ainda mais revelado. E depois o Espírito Santo é trazido para perto e é derramado sobre a humanidade. Nós estamos falando sobre relacionamento. Ou seja, aquilo que no Antigo Testamento era manifestação incomum, esporádica, agora se torna parte das nossas vidas. Então deixa eu te dizer isso, a presença de Deus é uma necessidade do ser humano. E é o que sustenta tudo. Não dá para ter movimento sem presença, não dá para ter rotina sem presença, mas e quando a presença de Deus, ela se torna o centro, aí tudo muda de valor. A oração muda, a adoração muda, a obediência muda. E se a presença é tão essencial assim, então perder não é irrelevante, igreja. Porque ninguém zela, ninguém cuida de forma negligente, de forma dispersa, por aquilo que mantém a vida pulsando. E presença de Deus mantém a vida pulsando. Glória a Deus. Aleluia. E quando a presença, ela deixa de ser o centro, nós temos um problema, que eu posso tirar das Escrituras, que é a estrutura escondendo, olha só, presta atenção nisso, a estrutura escondendo o que é essencial. E Apocalipse 2, versículo 2 diz o seguinte, olha só que profundo, isso aqui são palavras de Jesus. Éfeso, conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Éfeso é daquele tipo de igreja, que nós falamos assim, ó, se tiver uma igreja para eu ir, eu vou para Éfeso, porque ela estava trabalhando, ela estava produzindo, ela estava exercendo o seu ministério, ela tinha testemunho, ela tinha atividade, mas vem um versículo que muda tudo isso. Não é que ele invalida o versículo 2 e 3, mas ele dá um outro sentido. Mas eu tenho, porém, contra ti, Éfeso, que deixaste o teu primeiro amor. Isso é muito profundo, porque Éfeso não era uma igreja caída, presta atenção nisso, igreja. Não era bagunçada, Éfeso não era vazia. Nós estamos falando de uma igreja que funcionava. E o meu intuito aqui não é expor igreja errada ou igreja fria, é trazer a relevância da presença de Deus, a importância de manter a chama acesa, porque dá para continuar funcionando, dá para manter tudo organizado, dá para ter movimento, dá para ter agenda, resposta, e ainda assim ir perdendo o centro sem perceber. E é exatamente por isso que essa palavra vem, não é para pesar o ambiente, mas para ajustar o nosso foco, para lembrar da gente o que realmente sustenta tudo. E Éfeso havia perseverança, discernimento, era uma igreja exemplar. Por fora estava tudo em ordem, mas Jesus entra onde ninguém vê. Ele diz, lá no versículo 4 de Apocalipse 2, tenho porém contra ti que deixastes o primeiro amor. Ele não confronta uma igreja vazia, ele não confronta o que a igreja fazia, mas ele confronta o que a igreja se tornou por dentro. Ele estava tentando impedir que ela continuasse fazendo o que ela estava fazendo depois de sair do lugar certo. E isso é mais certo do que parece, porque Éfeso, ele não perdeu a força de igreja, ele perdeu o centro.
Porque o primeiro amor é a posição, o lugar que nós colocamos Deus em nossos corações. É Deus ocupando o lugar certo dentro de você, sem desculpa, sem substituto. Igual a pregação do pastor Saulo hoje cedo, sendo o primeiro, o reino sendo o primeiro, e não o segundo, o terceiro, o quarto. E quando Jesus disse, deixaste Éfeso, Ele não está falando de algo que foi tirado, foi deixado, saiu do centro, saiu do eixo. E quando o centro se desloca, tudo muda o sentido. Isso não começou em Éfeso, isso começou muito antes. Quando eu pego a história de Sansão, ele ainda se levantava, ele se movia. Todos conhecem a história de Sansão, mas já não era a mesma coisa de antes. E o texto ainda vai mais profundo, porque ele diz, Sansão, ele não sabia, mas o Senhor já tinha se retirado dele. Olha isso, o corpo se move, Sansão anda do mesmo jeito, mas a presença de Deus já tinha se afastado de Sansão. Quando eu olho para a história de Saul, eu vejo um rei, ele tinha trono, ele tinha posição, ele era rei por fora. Existia toda a pompa, existia a coroa, existia os privilégios do rei, do palácio, do castelo, mas já tinha sido rejeitado por Deus. Mas olha isso, igreja, todos eles tinham a mesma estrutura, mas em ambientes diferentes eles perderam a presença de Deus, e o fim foi trágico. Vocês estão comigo? Amém? E é sempre assim, primeiro sai a presença, depois a nossa forma, a nossa carcaça sente a perda da essência. E é por isso que Éfeso é tão perigosa, porque Éfeso mostra que é possível estar certo por fora e deslocado por dentro. É possível servir, permanecer, continuar sem a mesma presença governando. E quando o amor sai do centro, alguma coisa entra no lugar. Pode ser a obra, pode ser o resultado, a rotina. E aí a pessoa, ela continua firme dentro da casa, mas ela não está rendida à presença de Deus. Ela continua ativa, mas ela não está sensível à presença de Deus. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para dizer que esta chama que arde dentro do seu peito, ela não está aí à toa. Não se acostume com pouco, não negocie o que Deus tem para você, porque esta chama é Deus te chamando de volta para o centro. É Deus dizendo, ainda tem mais, ainda tem profundidade, ainda tem presença disponível, porque para Deus o que sustenta o que você faz é tão importante quanto o que você faz. Aleluia! Mas eu faço tanto, pastor. Bota presença nesse tempero, e o resultado não vai ser de acordo com a sua força, anota isso, nem de acordo com o seu esforço. Coloca tempero nessa presença aí, ó. Vai ser de acordo com o que Deus resolve soprar sobre aquilo que você faz. Porque quando a presença entra, o natural já não explica mais, o comum já não comporta mais. O que era só trabalho começa a carregar glória, começa a gerar fruto. E o que você não produziria sozinho, porque não é mais só você fazendo, é Deus se movendo dentro de você. E quando Deus se move junto, pode até ser simples o que você está fazendo, mas o resultado é sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Deus está chamando um povo para viver diferente, para reorganizar, realizar coisas maiores. E coisas maiores exigem níveis maiores de consciência. Consciência de que precisamos da presença de Deus, e devemos nos preocupar em não perdê-la. Aleluia. Éfeso mostrou que o centro pode se mover, e sem que a estrutura caia. Isso que é perigoso. Porque quando eu leio o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, ele mostra onde isso e como isso pode acontecer. E eu vejo porque Jesus, ele tinha um hábito, ele tinha uma mania muito boa de pegar cenas da vida comum
E dentro dessas cenas ele escondeu algumas verdades eternas, algumas lições profundas. E em Lucas 15, Jesus nos conta 3 parábolas. E nessas 3 parábolas nós temos uma que a ovelha se perde. A última parábola que ele conta, que o filho se perde longe de casa. E a do meio, que é a dracma que se perde dentro de casa. A do meio é a nossa chave. Porque nem toda perda, ela se manifesta com a distância. Algumas, elas acontecem com saída, deslocamento, ok, amém. Mas olha aqui, a dracma, ela foi perdida na casa. Me ajudem. A dracma continua dentro da... Mas ela não está mais no lugar. E isso é muito mais sério do que parece, porque não é perda de valor, é perda de posição. E quando algo de valor sai do lugar, ela não cumpre o seu propósito. E é disso que Deus quer nos livrar. Podemos ser pessoas que não saiu da casa, não abandonou o ambiente, não rompeu com Deus, mas algo saiu do centro. Está no culto, mas não está inteiro. Está no altar, mas não está inteiro. Está servindo, mas não está inteiro. E isso não grita. A ovelha grita, o filho longe de casa grita, mas a dracma não grita. Ela se perde em silêncio. E por quê, pastor? Porque o ambiente favorece isso. Dentro da igreja favorece isso. Dá para encobrir. E aí a dracma se perde numa casa sem luz, sem chãos de terra, quase nenhuma janela. E isso é espiritual, porque tem perda que ela não foi embora, ela foi soterrada. Foi a rotina, foi excesso, foi uma vida sem profundidade. E esse é o ponto. A casa não impediu a perda. Estar no ambiente certo não protegeu o coração no lugar certo. Olha que profundo isso. Mas quando eu volto para a história de Saulo, eu vejo que Saul, ele estava no trono, mas Deus não estava com ele. Ou seja, ele estava no trono, mas sem presença. A casa ainda estava em Israel, mas a glória já tinha saído. E dracma é isso, continua na casa, mas já não está no lugar certo. E sabe por que isso é forte? Presta atenção. Porque a pergunta deixa de ser: você ainda está na casa? Você ainda está na igreja? Só porque ela passa para ser: o que você deixou fora do lugar? Porque quem perdeu fora sabe. A ovelha está no aprisco. O filho pródigo saiu o mundo afora. Mas quem perdeu dentro pode continuar vivendo dentro da casa sem perceber que não tem mais a presença. Deus me livre de viver sem tua presença, Deus. E o que aquela mulher percebe, ela não negocia a falta da dracma. Isso é muito lindo. Ela não se consola com o que sobrou. Ela não aprende a viver sem. Olha só, ela move o ambiente. Ela acende a candeia, porque sem luz você não encontra o que se perdeu dentro da casa. E luz é o quê? Palavra. Palavra de Deus. Porque a palavra expõe, a palavra revela, a palavra mostra o que estava fora do lugar. E aí depois aquela mulher vem e ela varre. Porque não basta ver, tem que mexer. E aí ela busca diligentemente até achar. Quem sabe o valor não fica dialogando a razão de ter sumido, mas se dedica diligentemente em achar o que foi perdido. Igreja, não chama de fase, não jogue para depois, não substitui, busca a presença, porque a dracma não representa alguém que foi embora. A dracma representa alguém que permaneceu no ambiente, mas perdeu a posição. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Isso é muito forte. E quando eu volto para Jeremias 29:13, eu vejo que isso volta como uma resposta para aquilo que se perdeu. Porque fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E Deus, olha que detalhe
profundo. Deus não está falando com o povo em um dia de glória, em um dia de manifestação, em um dia, como é que eu falo assim, de manifestação, de presença. Esse povo, ele estava exilado, ele estava vivendo escravo do povo babilônico. Ele estava longe da terra, ele estava ferido pelas consequências da desobediência. E é nesse ambiente que Deus diz: vocês vão me buscar, Israel, e vocês vão me achar. Isso é uma promessa. Sabe o que isso nos mostra? Não importa o cenário que você está hoje. Talvez você tenha desistido porque se afastou demais do centro da vontade de Deus. Talvez, ou você só deixou isso ser levado sem relevância, sem a relevância devida. Mas deixa eu te falar, Deus estabeleceu o seu relacionamento como base para tudo. Então busque, procure, que você vai encontrar. Porque isso é a mentira que Satanás tenta colocar sobre as nossas mentes. Sabe por quê? Ele vai falar assim, ó: você só vai me buscar quando tudo estiver certinho, quando a sua vida estiver redonda. Mas Jeremias está mostrando outra coisa. Deus, ele continua acessível no seu cativeiro. A crise não anulou o acesso. A dor, ela não fechou a porta. Tem gente que pensa, porque está vivendo dias ruins, dias nublados, perdeu o direito de estar profundo em Deus, como se Deus só pudesse ser encontrado em dias de estabilidade. Se a presença só se manifestasse quando tudo tivesse bonito e tudo tivesse resolvido. Mas Jeremias rasga isso. Ele fala com um povo ferido, quebrantado, disciplinado, sem identidade. E mesmo assim ele continua dizendo: me busca. Ou seja, ainda existe caminho, ainda existe acesso, ainda existe resposta para quem decide voltar o coração. Isso é forte demais, porque tem gente que está esperando o cenário ideal para voltar a buscar a Deus. Só que Deus não depende de cenário ideal para ser encontrado. Da baixeira alabaça. Mesmo nesse cansaço, busque. Mesmo nessa sua fase difícil, busque. Mesmo depois de tanta coisa fora do lugar, me busque. Me busca com todo o vosso coração. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Deus. Para de seguir protocolo, manual, liturgia. Não busque pela metade, se a inteireza está disponível para você. Porque sentir falta de Deus, presta atenção nisso, não é a mesma coisa de buscar a Deus. Tem gente que sente saudade, mas ele não se move. Ele até sente a ausência. Ele reconhece o passado e ele reconhece que esfriou. E o texto, ele não fala dessa emoção momentânea. Ela fala de coração inteiro. Ela fala de uma busca em que Deus para de disputar espaço com outras coisas. Jeremias, ele não está falando de gente emocionada, não. Jeremias, ele está falando de gente decidida. É quando Deus para de disputar espaço com o resto. É quando buscar deixa de ser um item da vida pessoal. E ele se torna uma necessidade. Porque tem coisas que Deus até dá pela graça, mas tem coisas que Deus te manda buscar. Porque a presença, ela não vai voltar no automático. Não espere sentado aquilo que é necessário buscar. Não, nós estamos vivendo uma geração que quer receber sem buscar, que não quer gerar sacrifício, que não quer gerar presença, não quer levantar altar, não quer estabelecer a lenha. Mas Deus está dizendo assim, ó: buscar-me-eis. Ele não fala assim, ó: vocês vão me esperar, vocês vão sentir quando quiser. Não, vocês vão ficar parados aí. Não, é buscar-me-eis e me achareis. E isso exige decisão. Então decida hoje. E talvez esse seja o ponto que muita gente trava. Porque se te falta uma coisa, que é buscar de todo o coração, busque hoje de todo o coração. Reconheça a presença, se mova em direção à presença. Sabe por quê? Deus quer o teu relacionamento. Foi para isso que você foi criado. Porque Jeremias, ele não fala de uma emoção, ele fala de um encontro. Porque eu vejo que Jeremias, ele não está expondo aquele povo. Ele está mostrando um código. Ele está mostrando um caminho. Ele está falando assim, ó:
Se você parar de brincar com vida espiritual, se você sair da superfície, e se você se entregar a mim por inteiro, Deus falando, Ele não vai dizer assim, talvez eu apareça. Ele fala assim, me busque do jeito certo, crente, e você vai me achar. Talvez o que você perdeu não volte sozinho, mas isso não quer dizer que acabou. Talvez a chama ela tenha até diminuído, a sensibilidade foi por água abaixo, muita coisa foi por água abaixo também. Mas Deus está falando assim, eu estou me deixando ser encontrado. Eu estou me deixando ser encontrado. Eu estou me deixando ser encontrado. Levante as suas mãos neste lugar. Eu estou deixando ser encontrado. Oh Espírito Santo de Deus, busca sem reservas, busca sem divisão. Sabe por quê, igreja? Há coisas que Deus só entrega quando você se entregar por inteiro. E talvez Deus esteja quebrando dentro de alguém aqui essa espera passiva pela presença de Deus, quando ela tem que nascer dentro de você. Se você me buscar de todo o coração, você vai me achar. Ainda há encontro para quem decide ir buscar. Jeremias, ele está liberando uma palavra num ambiente de escravidão. Jeremias 23, ele não fala com o povo que já saiu da Babilônia. Isso é um detalhe muito importante e rico do texto. Ele está falando ainda com o povo cativo. O momento dessa promessa ainda é quando o povo está cativo. E parece loucura essa promessa, porque Deus deixa claro, vocês vão permanecer por um tempo. Vocês não vão sair daí de imediato. Observe, a busca da presença não vem seguido da liberdade. Não é agora. E isso mexe com a gente, nos quebra todo por dentro. Porque Deus não promete tirar eles da Babilônia no mesmo dia que Ele fala para buscar a presença dEle. Deus promete sustentar o seu coração, o coração do povo de Israel, enquanto eles estão cativos. Porque é como se Deus, através de Jeremias, estivesse nos dizendo: despedaçar o seu coração, me busque. Traíram você, me busque. Perdeu o rumo, perdeu a força, perdeu a vontade, me busque. Está longe do que você sonhou viver, me busque. Errou, caiu, se afastou e nem sabe mais como voltar, me busque. Ou seja, a busca pela presença não era um atalho para fugir do cativeiro, era o caminho para não se perder por dentro, durante este processo de aprendizado do povo de Israel. Isso é muito forte, porque tem gente pedindo para Deus mudar o cenário, e Deus está dizendo: primeiro busque a minha presença. Tem gente que está pedindo recurso, resposta, solução, e Deus está dizendo: busque a minha presença, e o resto eu movo no tempo certo. Aleluia! Porque quando o tempo de Deus chegou, Ele fez o que prometeu. E a Bíblia diz que levantou o rei Ciro. E olha que incrível isso, porque Ciro não era profeta de Israel, Ciro não era sacerdote de Israel, Ciro não fazia parte da aliança de Deus. Mas quando chegou o tempo da promessa, Deus move o coração daquele rei, que nem adorava como Israel adorava, para cumprir o que Deus tinha falado. E isso é o resultado da presença de Deus governando a história. Isso é Deus mostrando que quando você anda alinhado comigo, eu movo até quem está de fora, até quem não é crente, para cumprir o que eu prometi para a sua vida. Igreja, viva isso. Quando chega o tempo de Deus, Ele não está medindo seus recursos, Ele não está dependendo do seu ambiente favorável, Ele não está dependendo de porta aberta. Ele toca o rei, Ele toca o sistema, Ele toca a estrutura, Ele toca quem for preciso, Ele toca juiz, Ele toca autoridade, Ele toca na economia. Sabe por quê? Porque quem prometeu foi Ele. E o mais forte é isso:
O retorno para Jerusalém começou antes da viagem do povo. Começa com um alinhamento no coração. Porque antes de Deus mudar o lugar, Deus estava mudando a mentalidade do povo de Israel. Antes de tirar o povo da Babilônia, Deus estava tirando a Babilônia de dentro do povo. E antes de restaurar a terra, Deus estava restaurando a sensibilidade da presença de Deus. E talvez você esteja pedindo saída para Deus, e Deus está dizendo: busque a minha presença. Talvez você esteja pedindo resposta para Deus, e Deus está dizendo: busque a minha presença. Talvez você esteja pedindo que tudo mude, e Deus está dizendo: deixe eu alinhar você primeiro, porque o retorno, ele começa a partir da busca da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. E talvez o ponto não seja a falta de amor por Deus. Não falta amor no seu coração por Deus. É só uma questão de colocar a ordem correta. Porque o coração, ele se organiza em volta do que ele considera prioridade. Isso aí é fato. E Deus, ele não tem problema em agir. Ele não é limitado em força. O problema é quando o coração do homem está desalinhado. Porque antes de tirar Israel da Babilônia, Deus alinha o coração dele. E isso revela um padrão, presta atenção nisso. O agir de Deus, ele começa dentro, sempre dentro. Porque quando o coração está dividido, Deus não encontra espaço para governar. E não é que Deus não possa fazer porque Ele é onipotente, mas é porque Ele não vai querer entrar nessa negociação entre vontade e presença. Deus está fora disso. Por isso Jeremias 29, ele não vem com a promessa de saída. Ele está convocando aquela nação, aquele povo, para que eles alinhem o seu coração. Ele busque primeiro antes de sair. Ou seja, é busque, depois você vai sair. Depois o cenário vai mudar. Depois você vai ter resposta. Porque quando o coração ele volta para o lugar certo, o resto ele começa a se mover. Talvez esse seja o ponto que trava muita gente. Não é uma falta de promessa, de palavra, de capacidade de Deus. É falta de ordem no coração. Porque a gente quer resposta, mas a gente não voltou para o centro da vontade de Deus. Nós queremos mudança, mas não voltamos para o centro. Nós queremos Deus agindo, mas ainda não demos a Ele o lugar de governo. E Deus não ocupa espaço dividido. Ele não entra para ser só mais uma parte da sua vida. Ou Ele é o centro da sua vida, ou Ele não é nada. E enquanto Ele não volta a ser o centro, a sua vida está desorganizada. Mas quando Ele voltar, as coisas começam a se encaixar. Aí as coisas começam a se alinhar. As coisas começam a mudar. E aos poucos, aquilo que estava travado, ele começa a se mover. E talvez você me faça essa pergunta hoje: pastor, mas por que buscar a presença de Deus tem a ver com todas as áreas da minha vida? Sabe por quê? Porque tem coisas, meu irmão, minha irmã, que está retido no céu, aguardando a sua postura diferente. E essa postura diferente é a busca pela presença disponível de Deus. E olha essa realidade, pega isso daqui, ó. A promessa de Israel primeiro foi para encontrar a presença. E depois a consequência da procura da presença foi o quê? O povo foi liberto do exílio babilônico. Então talvez o que Deus esteja fazendo aqui não seja que Ele esteja te pedindo para que você busque a presença só pelo fato de que Ele quer que você adore, mas Ele quer que você se alinhe à vontade dEle. E talvez Ele esteja te chamando para reorganizar o espaço que ocupa dentro de você. Sabe por quê? Onde está a sua prioridade, está seu coração. E onde está o seu coração, onde está dentro do seu coração a presença de Deus nessa noite. Essa mensagem, ela me derruba, porque cada vez mais essa palavra ela não vem para me emocionar,
Essa palavra, ela me arranca do lugar que me prende de buscar a presença de Deus como prioridade. E Deus, Ele está dizendo essa noite, se você percebeu a falta, não se acostume com ela. Não espere, busque no trânsito, na rua, neste culto, de madrugada, porque a resposta que está fora do lugar, a resposta está na busca. E se fique de pé agora, nesse momento. Não seja pessoas que ainda servem. Não seja pessoas que só caminham, que só trabalham, que só fazem, mas já não dá glória a Deus como dava antes. Já não levanta a mão como levantava antes. Se você percebeu que alguma coisa está fora do lugar, eu quero que você levante a mão. Espírito Santo de Deus, não deixe que seu povo perca tudo, Senhor, para ele ver que está fora da presença de Deus. E se você precisa aliar alguma coisa, volte hoje. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. E hoje Deus está mexendo com gente que se incomodou, que já se incomodou com esse nível de presença raso. Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem dizer aleluia? Hoje Deus está chamando gente que conseguiu funcionar até sem fogo, sem profundidade, mas acaba hoje. Esta noite é noite de presença de Deus. É o retorno da presença de Deus. Não é um culto diferente que vai fazer isso. Não é a igreja diferente que vai fazer isso. Não é o pastor diferente. É a busca diferente. E esse é o meu e o seu compromisso. Tem uma chama aí dentro que não apagou. Tem uma saudade de Deus que não é só emoção. E Deus está te mostrando que ainda há mais. Tem coisa mais profunda para você acessar. E eu profetizo para você nessa noite: tudo que ficou soterrado pela rotina, pelo excesso, pelo cansaço, pela distração, Deus está tirando dessa poeira maligna e trazendo de volta toda a força espiritual que foi enfraquecida. Deus está despertando. Não espere o que você precisa, não espere o que você precisa parado, travado em si. Faça agora uma ação. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua voz. Não espere que Deus te entregue o que você tem que buscar. Não espere que Deus te entregue aquilo que é competência sua, aquilo que é responsabilidade sua. E sim, deixa eu te falar uma coisa: a presença de Deus está disponível para você. Não seria diferente se a presença de Deus não fosse oferecida desde o jardim do Éden. Oh, aleluia! E se é algo tão disponível, por que nós não pegamos? Por que nós não falamos sobre isso? Porque nós entramos e saímos de cultos vazios. Nós jogamos a culpa no pastor, na pregação, no louvor. Mas deixa eu te falar, essa chama está dentro de você. O culto diferente está dentro de você. A restauração de vida está dentro de você. Sabe, essa chama, esse óleo, essa unção, ela está dentro de você. Nós estamos vivendo dias de avivamento. Nós vivemos a comemoração de 7 anos, foi pleno avivamento. Nós estivemos lá hoje, pleno avivamento. Mas deixa eu te falar, avivamento não adianta com o pastor gritando aqui no púlpito. Avivamento não adianta com banda tocando bonito. Avivamento ela começa quando você começa a dar glória a Deus, quando você levanta um aleluia, quando você diz: a tua presença vale mais, e o outro fala assim: a tua presença vale mais. E a igreja começa a entender isso, e nós começamos a levantar um clamor. Mas deixa eu te falar, Areal, Águas Claras, Taguatinga, Areal ali, não vai suportar o peso da glória de Deus. Eu não estou convocando pessoas frias. Esse culto não é sobre frieza. Esse culto é sobre você que veio aqui e tem a responsabilidade de acender alguém. Esse culto, eu não vim aqui para expor pessoas frias, pessoas que estão estagnadas. Não, eu vim chamar um exército. E esse exército, ele vai adorar, e ele vai levantar a voz. Itaguatinga,
Águas Claras e Brasília vai sentir a presença de Deus. Levante a sua mão, adore ao Senhor. Levante a sua mão, adore. Levante a sua mão, igreja, adore ao Senhor. Adore ao Senhor, 1 minuto.